vídeo anterior, o conceito, né, a introdução do conceito de integral dupla, né? Nós inicialmente falamos como sendo um volume que está acima de uma região retangular, como se a gente subisse um retângulo, né, formando aí um paralelepípedo, só que a tampa tem uma deformação dada por uma função de duas variáveis. Nesse vídeo anterior ainda falamos que essa função precisava ser uma função não negativa, ou seja, ela não poderia ser negativa porque ela estava representando uma altura. Mais pra frente a gente vai ver que isso aí a gente pode contornar, tá certo? Nessa videoaula de hoje a gente agora vai falar um pouquinho sobre a nossa região de integração, que não precisa ser necessariamente um retângulo, como se fosse uma região aqui na base desse meu sólido. Ainda é uma base plana por enquanto, né? Depois a gente também vai deformar isso aí, mas a borda não é mais um retângulo, ela pode ter uma região do tipo região geral, né? A gente vai falar sobre os tipos de regiões. Inicialmente a gente tinha no vídeo anterior um retângulo, né? E agora a gente vai deformar a borda e ver como é que a gente lida com isso. Vão surgir dois tipos de regiões. Regiões que são do tipo 1 e regiões do tipo 2. Vamos ver a seguir. Então nessa aula nós vamos falar sobre os tipos de regiões gerais, né? No vídeo anterior nós falamos sobre integral dupla em quadrados, né? Ou na verdade em retângulos, de uma maneira geral, né? Onde o x estava limitado por um par de retas na vertical, né? Como se fosse uma reta aqui, x igual a uma constante a, e o limitado superiormente por uma outra reta vertical, x igual a b, né? E o y estava limitado por duas retas na horizontal, sendo o limite inferior, y igual a uma constante c, e o limite superior, y igual a uma constante d. Repare que agora nós temos uma região, nesse meu desenho aqui, contida dentro até de um retângulo. De fato, se eu pegar um ponto dentro da região, o x vai estar entre a e b, e o y vai estar entre c e d. O problema é que tem pontos que estão fora da região que também satisfazem isso, né? Se eu pegar esse ponto aqui, né, um ou outro, o x vai estar entre a e b e o c vai estar entre a e d. Então é fato que eu não posso limitar todos os quatro limites, né, os dois de y e os dois de x, através de constantes. Na verdade, a gente tem que ter alguma função que vai deformar, descrever essa deformação, tá? Então suponha que eu tenho uma integral de uma determinada função, como se essa função que fosse a tampa de um determinado sólido, que eu estou chamando de sólido E, onde a minha região de integração, como se fosse, por exemplo, a projeção do meu sólido no plano XY, né? Se essa região de integração fosse uma região geral desse tipo, como é que a gente lida com isso? Para a gente começar a fazer essa integral, né, por exemplo, eu poderia até estar interessado em calcular o volume do sólido, é uma das aplicações que a gente viu, né? Eu precisaria colocar os limites de integração para começar a resolver essa integral. Então, esse do meu dA, eu teria que escolher a ordem dy dx ou dx dy. O teorema de Fubini diz, né, que independentemente da ordem de integração, o valor final da integral não muda. O problema é que às vezes a gente só consegue escrever de uma maneira ou de outra. E mesmo nas vezes que a gente consegue escrever das duas maneiras, pode ser que numa ordem a integral fique mais fácil e numa outra ordem fique mais difícil ou até mesmo impossível, dependendo da função que eu tenho lá na minha integral, né? Então, por exemplo, quando a gente integra de dentro para fora, nessa ordem aqui dy dx, eu primeiro iria integrar em y e depois em x. Então, o y que vem antes, o y pode até depender de x. Porque aí eu vou aplicar o teorema fundamental do cálculo em x, em y, e o y vai sumir. Só vai depender de coisas que dependem de x. Aí o x vai ser a última integral que eu vou resolver. Ele obrigatoriamente tem que variar entre constantes. Então, essa integral de fora aqui tem que obrigatoriamente ter constante. Já na outra ordem, dx dy, aí ao contrário, o x pode depender de y e o y não pode depender de ninguém, né? Porque seria a última integral que eu vou fazer. O resultado sempre vai ser uma constante, né? Pode, por exemplo, representar o volume. Bom, para isso a gente vai definir dois tipos de regiões, tá? E isso vai definir para a gente a ordem de integração, ou seja, a região do tipo 1, a gente vai escolher a ordem da seguinte maneira: o meu dA vai ser dy dx. Lembrando que o dA é meu elemento de área, né? Como se aqueles retângulos que a gente escolhe aqui, né? Vem de um ΔX e de um ΔY, tá?
Então tá dizendo que o y pode depender de x e o x tem que variar obrigatoriamente entre constantes. Já a região do tipo 2, o x depende de y, ele pode depender de y, mas o y não pode depender de ninguém. Ele obrigatoriamente tem que variar entre constantes, tá? Tem regiões que são exclusivamente do tipo 1, tem regiões que são exclusivamente do tipo 2. E tem regiões que é tipo 1 e tipo 2 ao mesmo tempo, que permite você escolher a ordem de integração, tá? E aí a gente opta pelaquela que facilita a nossa vida, né? Que facilita na hora de resolver a integral. Bom, então existe uma vantagem em certas vezes mudar a ordem de integração, porque numa ordem está difícil, na outra pode ficar um pouquinho mais fácil. Agora, vai ter regiões que elas não se encaixam nem no tipo 1 nem no tipo 2. Aí a gente vai ter que buscar estratégias. Por exemplo, quebrar a região em pedaços, né? Integrar num pedaço, integrar no outro, ou fazer um tipo de substituição. Mas isso é um assunto para uma outra aula, tá? Por hora, olhando a região do tipo 1, está dizendo que esse x está limitado entre constantes. Nesse caso aqui, por um par de retas na vertical. O x está limitado inferiormente por um a e superiormente por um b, beleza? Agora, o y, né? O meu y, em vez de ele estar limitado por constantes, ele está limitado por funções. Ou seja, quem limita inferiormente é uma função g1 de x, né? O y em função de x, lembra que o y pode depender do que vem depois. E superiormente, lembrando que o eixo y ele cresce de baixo para cima. Então o meu limite superior é uma função g2 de x, tá? Uma técnica bem interessante é desenhar flechas, né? A minha flecha vai variar aqui desde o x a até o x igual a b, sempre de baixo para cima, né? Então a minha flecha, ó, ela está partindo da função g1, é o ponto de partida da minha flecha, né? E ela está terminando na função g2. Repara que eu estou desenhando de seta para cima, uma vez que a gente está olhando a variação do eixo y, tá certo? O eixo y aponta para cima. Então, ó, a minha flecha está partindo de g1 e ela vai chegar em g2. Sempre que eu conseguir fazer isso, ela se encaixa numa região do tipo 1. Esses seriam meus limites de integração da minha integral, né? Repara que a gente não está olhando o z nem a função f de xy que a gente iria integrar. A gente está olhando só o chão, só os limites para a gente poder colocar na integral, tá? A região do tipo 2, ela é como se fosse a região do tipo 1, que se eu virasse a folha assim, ó, desse lado, né? Agora a seta a gente vai desenhar não mais para cima, e sim para a direita, né? Porque o eixo x, ele varia nesse sentido, da esquerda para a direita, tá? Então quem vai variar entre constante agora é o meu y, né? E o x pode depender de y. Então a variação do x e do y vai inverter os papéis, tá? Vamos olhar aqui o par de retas de constante. O meu y está variando aqui entre as constantes c e d, uma vez que o y tem que obrigatoriamente variar entre constantes, porque ele não pode depender de ninguém. Então eu tenho que olhar no desenho quem é a menor constante y e quem é a maior constante y do meu desenho, tá? E o x? O x ele está fechado do lado esquerdo, então aqui meu limite inferior, por uma função h1 de y, ou seja, é o x em função de y, tá certo? E tá fechando do lado direito, que vai ser meu limite superior, uma função h2 de y, ou seja, tem que isolar o x em função de y. A história da flecha é a seguinte, agora fecha da esquerda para a direita, né? A minha flecha está sempre começando nessa função h1, é o que fecha do lado esquerdo, e a minha flecha está sempre terminando do lado direito nessa função h2 de y. Se eu não for capaz de fazer isso, é porque a região não é tipo 2, tá? Toda vez que a região se encaixar no tipo 2, eu consigo fazer uma coisa desse tipo. Tem regiões que eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, e aí permite a gente optar pela maneira que for conveniente, tá bom? Então, região do tipo 1, o x tem que variar entre constantes, eu escolho a ordem y dx. E região do tipo 2, o y tem que variar entre constantes, a gente escolhe a ordem dx dy. Bom, vamos ver alguns exemplos, né? Vamos criar uma situação genérica aqui. Suponha que eu tenho uma região definida por 3 retas, formando um triângulo dessa forma. Eu coloquei 2 retas inclinadas, uma crescente e uma decrescente, e uma reta horizontal. Repara que se eu for pensar nessa região como uma região do tipo 1, eu teria que ver o menor x da região seria esse, né? E o maior x da região seria esse. Então, nesse caso, eu iria dizer que o meu x está preso dentro desse par de retas na horizontal, na vertical. Eu teria que descobrir quem são esses valores fazendo a interseção aqui da reta horizontal, que está em verde,
com a reta que está em azul, que é a reta crescente. Bastaria igualar essas equações e descobrir o x, né? É uma continha muito simples, né? Na verdade, essa conta sairia dessa equação aqui, ó. Ax mais b, que é essa equação, igualaria isso aqui à constante k. Essa vem da interseção. Basta isolar o x aqui, né? O x seria k menos b dividido por a, uma conta desse tipo. Aqui coisa semelhante, né? Só que a interseção aqui da reta horizontal com a reta decrescente, no caso aqui, cx mais d. Isolando o x daria k menos d dividido por c, né? Aí, do problema, a gente teria o valor de a, de b, de c, de d, de k. Bom, só que aí o que acontece? O y, ele iria variar de baixo para cima. Não posso olhar agora essa constante aqui, né? Falar que o y está preso entre k e essa constante também daria como descobrir na interseção dessas duas funções, a função que está em vermelho e a função que está em azul. Mas a gente não poderia fazer isso porque, se eu pensar na história da flecha, olha a flecha, ó, o meu y está partindo da função que está em verde e chegando na função que está em azul, que é a reta crescente, né? Mas em algum momento aqui, quando chegar mais ou menos na metade do problema, a coisa inverte, olha. Ela continua partindo da função que está em verde, mas a seta começa a chegar em outra função, né? Ou seja, a minha seta ora chega na minha reta azul, minha reta crescente, e ora está chegando aqui na minha função decrescente, na minha reta que está em vermelho. Ou seja, essa região não pode ser uma região do tipo 1. Aí será que ela é uma região do tipo 2? Bom, para ver como uma região do tipo 2, eu teria que prender o y entre duas constantes, né? E fazer o x variar da esquerda para a direita. Isso de fato acontece, né? Repare que se eu pegar aqui, ó, setas da esquerda para a direita, a minha seta ela sempre começa na função que está em azul, que é a reta crescente, y igual a x mais b, e ela sempre está terminando nessa outra reta decrescente aqui, onde é vermelhinha, né? Onde o y é igual a 6x mais d. Então ela sempre parte desse cara, isso aqui é x igual a alguma coisa, né? Só que tem que ser alguma coisa que dependa de y, né? Uma vez que a gente está isolando o x em função de y. E ela está sempre chegando aqui do lado direito nessa outra função aqui. Só que eu tenho que escrever x igual a alguma coisa, né? Bom, dessa equação aqui de cima, se a gente isolar o x, repara, quem seria o x? O x seria y menos o b dividido por a, né? Se eu isolar o x nessa equação, passo o b para lá, passo o a para cá dividindo, né? Nessa outra equação, se eu isolar o x, aqui ficaria x igual a y menos o d dividido por c. Passo o d para lá e depois passo ele vai subtraindo e passo o c dividindo, tá certo? Então, na hora de escrever essa variação do x, o x está variando da esquerda, que é y menos b sobre a, até a direita, que é y menos d sobre c. E o y? O y ele vai estar preso entre duas constantes, né? No caso aqui, ele varia da constante y igual a k, que é o limite inferior, até essa outra constante que eu vou chamar de um k barra, né? Vou chamar de um k barra, mas esse k barra eu precisaria encontrar. Bastaria fazer a interseção dessas duas funções. Como a gente quer descobrir o valor de y, eu posso igualar essas duas ou essa. Só que se eu igualar dessa forma, eu vou descobrir o valor de x. Esse x aqui, né? Eu iria descobrir esse valor de x, que não me interessa. Aí eu teria que calcular a imagem de uma ou outra para descobrir o y. Mas se eu igualar dessa forma, eu já vou descobrir de cara o valor de y, né? Bastaria fazer y menos b sobre a, e aqui y menos d sobre c. Basta fazer uma continha, isolar o y aí e tentar descobrir quem é o cara que satisfaz essa conta, né? Quem é o y que está satisfazendo esse carinha aí, tá? Tem que fazer uma regrinha de 3 aí, multiplica cruzado, né? Uma regrinha de 3 não, multiplicar cruzado, né? E aí a gente descobre quem é esse k barra, né? Repare que nesse caso, a ordem de integração, a gente obrigatoriamente colocaria dx dy, né? Que o x está em função de y. Agora essa outra situação aqui mudou, né? Ela já não é mais uma região do tipo 2. Porque, ó, se eu pegar uma seta aqui da esquerda para a direita, ela está chegando na função que está em azul. Mas se eu pegar aqui em cima, ó, ela já está chegando em outra função. Então isso aqui não é mais tipo 2. Mas ela é tipo 1. Porque ela está sempre partindo da reta azul e chegando na reta que está em vermelho, né? Tá certo? Então o meu y nesse caso aqui, ó, ele está variando. Quem limita por baixo, né? Quem fecha a minha região por baixo é essa função que está em azul aqui, né? Ax mais b. E quem limita por cima é essa outra função aqui, ó. Cx mais d. E o meu x? Meu x está limitado por um par de retas, né?
Aqui, quem limita do lado esquerdo é o K. Quem limita do lado direito, vamos chamar aqui de um K-barra, né? Um K-barra. Esse K-barra eu teria que encontrar, tá? Só lembrando que nessa ordem, o meu dA, ele seria dy dx, porque o x está variando em constante e o y está dependendo do que vem depois. O y está dependendo de x, tá? Lembrando que esse K-barra, ele vai sair dessa conta aqui, né? Onde eu vou pegar o ax mais b e igualar a cx mais d. A continha não é difícil, é só passar esse cara para lá, esse aqui para lá, coloca o x em evidência, é uma conta bem simples, né? Bom, eu posso até escrever aqui, acho que não teria problema nenhum. Ax menos cx, por exemplo, igual a d menos b, né? Se eu colocar o x em evidência, aqui vai ficar a menos c vezes x igual a d menos b, logo o x, que seria o nosso K-barra, né? Seria D menos B dividido por A menos C, tá? Aqui com letras fica mais complicado, mas se a gente tem os números lá, os coeficientes angulares e os coeficientes lineares, a conta é bem trivial, bem rapidinho, tá certo? Então, isso aqui é uma região chamada do tipo 1, né? Do tipo 1, porque o x está limitado entre constantes. Essa outra aqui que a gente escreveu, ela é uma região do tipo 2, né? Então, ela é só tipo 2. Mas não é tipo 1. Essa aqui é só tipo 1, mas não é tipo 2, tá certo? Eu vou colocar aqui, fechar com um exemplo, né? Onde a gente tem um probleminha que pede para calcular o volume de um sólido limitado por um paraboloide, né? Que está acima de uma região plana. E essa região está limitada por uma reta e por uma parábola. Então, meu desenho ficaria mais ou menos assim, olha. Vamos olhar primeiro o chão, né? Aqui estaria o x e o y e o z aqui para cima. Então, o paraboloide está aqui assim, ó. Aqui estaria o z, né? Tá certo? Aqui seria o eixo z. Vamos pensar primeiro lá no chão. Depois a gente tenta olhar isso no espaço. A minha parábola está aqui assim, ó. Mais ou menos isso, né? Y igual a x ao quadrado. E eu tenho aqui a minha reta, esse aqui, né? Agora tem a minha reta, essa é a parábola, essa aqui é a reta. A reta y igual a x é a reta identidade, mais ou menos assim, ó. Y igual a x, tá certo? E diz que a região é a região entre as duas funções. Então, essa aqui é a minha região D. Essa é a minha região de integração. Então, essa aqui é como se fosse a base do meu sólido. O paraboloide passa aqui por cima, fazendo a tampa. Um sólido bem esquisitinho, né? O fato é o seguinte, olha, essa é uma região que ela é tipo 1 e 2 ao mesmo tempo. Para eu descobrir esses valores aqui, lembrando que eu teria que fazer a interseção entre as funções, ó. Então, fazendo a interseção, vamos fazer aqui intersecção entre essas duas funções, eu teria que igualar o paraboloide à reta, né? Se eu passar o x quadrado para cá, vai ficar assim, ó, x quadrado menos x igual a zero. Eu posso colocar o x em evidência, né? Se eu colocar o x em evidência, aqui vai ficar x menos 1 igual a zero. Para o produto ser zero, ou o x é zero, ou o x é 1, tá certo? Porque 1 menos 1 vai dar zero, esse produto vai dar zero. Que é justamente esses dois valores aqui, ó, x igual a zero e y, e x também, x igual a 1, né, certo? Para descobrir o valor de y, né? Basta jogar tanto na reta ou na função, né? Y igual a 1 ou y igual a 1 ao quadrado, ou seja, vai dar 1 em ambas situações. Só que eu não posso falar que o x está variando de 0 a 1 e o y também está variando de 0 a 1, senão eu estaria afirmando que a região seria um quadrado nesse caso aqui, né? Poderia até ser um retângulo em outra situação, mas nesse caso seria um quadrado. Porque tem pontos que não estão nessa região e não podem entrar, e eles satisfazem o x variar de 0 a 1 e o y variar de 0 a 1, tá? O que a gente poderia fazer é o seguinte, se eu pensar como região do tipo 1, onde a gente colocaria o dA como sendo dy dx, o que eu teria que fazer? Fazer o x variar entre constantes, no caso aqui o x está variando aqui, ó, nesse par de reta, o menor x da região é 0 e o maior x da região é 0, então o meu x estaria variando de 0 a 1. E o y, vamos pensar na história da flecha, de baixo para cima, né? A minha flecha começa na parábola e termina na reta, sempre, ó, na parábola e termina na reta. Então a parábola é y igual a x quadrado, é quem vai limitar por baixo, é o meu limite inferior. E quem limita por cima é a minha reta, que é o y igual a x. Repare que colocamos o y em função de x. Então esses seriam os meus limites de integração para caso eu escolha decidir fazer a integral nessa ordem, dy dx, tá? Se eu pensar como uma região do tipo 2,
as coisas se invertem, né? É como se eu olhasse essa figura aqui de lado, assim, né? Aí eu não posso ter mais o y em função de x, eu tenho que ter o x em função de y. Então o meu x e o meu y está variando da seguinte maneira. Por exemplo, eu posso pegar com essa reta e falar que ou y é igual a x ou x é igual a y, né? Ou seja, invertir os papéis, né? Já a parábola, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Na hora da gente isolar aqui, por exemplo, o x ele pode ser raiz de y ou ele pode ser menos raiz de y, né? Porque a gente, quando passar a raiz quadrada de ambos os lados, aqui raiz quadrada de x quadrado é módulo de x. Então eu estou perguntando assim, quando que o módulo de x vai dar raiz de y, né? Teria duas soluções, mais ou menos raiz de y. O x é positivo do lado direito e o x é negativo do lado esquerdo. Então esse lado aqui a gente esquece, a gente vai ignorar o x igual a menos raiz de y porque não faz parte da minha região, tá? Então o que acontece? Na história das flechas, a gente vai desenhar da esquerda para a direita, né? A minha flecha vai começar na reta, que é a reta x igual a y. Então, quem fechou do lado esquerdo é a reta x igual a y. Quem está fechando do lado direito é essa parábola aqui. Então, a minha flecha chega na parábola. Só que a gente tem que olhar a parábola, o x em função de y. Ele vai chegar em raiz de y. E o x? Calhou do x também, o x não, o y. Né? O y está variando de 0 a 1. Coincidiu com os limites lá do x, porque existe uma simetria lá, né? Poderia ser valores completamente diferentes se tivesse coeficiente diferente, se não tivesse reta identidade, por exemplo, né? Então, meu y está variando nessa faixa aqui, de 0 a 1, né? De 0 a 1. E o meu x está variando da reta para a parábola, da esquerda para a direita, tá? Daí, como é que ficaria a integral? Só montando essa integral aqui, ó. Montar, e vou deixar como exercício esse problema aqui desse caso, né? Tá pedindo para o seguinte, ó, calcular o volume de um sólido. Então, o volume do sólido é a tampa, que é a minha função, que é o meu paraboloide, né? E aqui o meu dA. Então, a gente formulou o problema desse tipo. E a minha base do meu sólido, né? Então, aqui está meu sólido, tá certo? Que é o paraboloide, nosso paraboloide modelo lá, né? Aquele paraboloide bonitinho. F de xy igual a x quadrado mais y quadrado, tá certo? Então, aqui na nossa base, nós temos aqui a reta identidade, y igual a x, né? Aqui, para atravessar para lá, está no chão, né? E nós temos aquela parábola aqui abraçando o eixo y aqui, né? Aquela parábola que vai estar assim, né? Y igual a x quadrado. Então, a região é essa aqui, né? Aqui é a minha região D. Tá? Nós estamos calculando o volume de um sólido aqui, como se o paraboloide fosse a minha tampa de um volumezinho aqui desse cara. Só que a gente pode resolver isso aqui de duas maneiras diferentes, né? Vamos colocar aqui. A gente poderia escrever a seguinte, é a integral dessa função x quadrado mais y quadrado dA, vamos botar assim, dy dx, tá certo? Onde o meu x, se eu pensar como tipo 1, o meu x, ele está variando lá fora de 0 a 1, na integral de fora, e aqui dentro, y em função de x, ele varia de x quadrado até x, tá certo? Ou ainda, eu poderia pensar o seguinte, ou inverter a ordem de integração. Mantém a função, só vou usar ela quando eu começar a integrar. Se eu inverter a ordem, fica dx dy, e agora eu vou olhar aqui como uma região do tipo 2, né? Onde lá fora o y está variando de 0 a 1, e aqui dentro o x está dependendo de y. Ele varia de y até raiz de y, tá? Então essas duas integrais aqui, vou deixar como exercício, elas dão exatamente a mesma resposta e representam o volume do meu sólido nesse problema, tá certo? Vou colocar a resposta aqui para vocês calcularem, tá? Para vocês conferirem. Então a gente chega ao fim dessa aula, né, sobre os tipos de regiões. A gente viu basicamente que tem dois tipos de regiões, ilustrada aqui. Por exemplo, a região do tipo 1, eu tenho um par de retas na vertical, né, onde eu aprisiono a minha região, digo que o meu x está limitado pelas constantes a e b, né, a esquerda pelo a e a direita pelo b. E o meu y está limitado inferiormente por uma função g1 de x, e superiormente por uma função g2 de x. A gente pensou na história das flechas, né? Repara que aqui na região, a minha flecha ela sempre parte da função que está em verdinho, né?
no caso a função G1, e vai terminar sempre na função que está em vermelho ali, a função G2, né? Isso se eu ficar passeando com a minha flecha desde a esquerda para a direita, né? Ela sempre vai partir, o ponto de partida é a função G1, ou seja, passa a ser o meu limitante inferior para a variável y, né? E o limitante superior para a variável y é a função G2 de x. Então a gente colocou o y em função de x e fez o x variar entre constantes. Isso determinou a ordem na escolha de integração, onde o meu elemento de área, aquele dA, ele passou a ser dy dx. Como a gente faz de dentro para fora, quem vem antes pode depender do que vem depois, tá certo? Então o y depende no máximo de x, o x não pode depender de ninguém, tá? Isso era a região do tipo 1. A região do tipo 2 é como se eu virar isso aqui 90 graus, tá? Então eu tenho essa região do tipo 2, onde inverteram os papéis. Quem está limitado entre constante agora é o meu y, né? O meu y está limitado inferiormente pela reta horizontal y igual a c e superiormente pela reta horizontal y igual a d. Então meu y varia de c até d. Já o meu x está limitado à esquerda e à direita, tá certo? Quem fecha do lado esquerdo é meu limitante inferior, quem fecha do lado direito é meu limitante inferior, né? Isso porque o eixo x ele vai da esquerda para a direita, ele cresce nesse sentido, tá certo? Para pensar na história das flechas, a flecha está variando aqui desde a função que está em verde até a função que está em vermelho, sempre da esquerda para a direita, né? Então quem está fechando do lado esquerdo aqui, essa função que está em verde, é o x como uma função da variável y, que aqui eu estou chamando de h1, tá certo? E a minha flecha ela chega nessa função que eu estou chamando de h2 de y, x como uma função da variável y. Nesse caso, o que está acontecendo? O meu elemento de área na integral, ele recebe a ordem dx dy, e a gente chama isso de região do tipo 2. O x que vem antes pode depender no máximo de y, e o y que vai ser resolvido na integral por último não pode depender de ninguém, por isso ele varia entre constantes, tá certo? É óbvio que vai ter situações onde regiões é só tipo 1, tem regiões que é só tipo 2, tem regiões que é tipo 1 e 2 ao mesmo tempo e a gente tem a vontade de trocar a ordem de integração. Agora é óbvio que vai ter regiões que ela não é nem tipo 1 e nem tipo 2, e aí a gente tem que adotar estratégia, como por exemplo substituir variáveis ou quebrar regiões em pedacinhos, onde um pedaço pode ser tipo 1, o outro pedaço pode ser tipo 2, ou seja, existem algumas estratégias que vão aparecendo aí, a gente vai ver como é que lida com isso. Nos vemos no próximo vídeo.